Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Química aqui na Fábrica D. Hoje a gente vai continuar a parte de Termoquímica, falar de mais alguns conceitos que aparecem nas provas do IME e do ITA especificamente. E antes da gente começar a fazer questão, trabalhar essa parte de Termoquímica avançada, digamos assim, a gente tem que saber alguns conceitos fundamentais para a gente poder continuar no estudo, a gente falar, poxa, mas isso aqui é uma variável de estado, é uma função de estado. O que que isso significa? Né? Vamos trabalhar num sistema isolado. O que que isso significa? Então a gente tem que conhecer alguns conceitos antes, para quando a gente for falar daqui a pouco, todo mundo entender, todo mundo falar a mesma língua, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar com alguns conceitos fundamentais. Sistema. O que é um sistema, né? Sistema é o objeto que você está estudando. Então, se você está estudando um gás, está estudando um gás que sofre uma transformação isobárica, por exemplo, uma transformação a pressão constante. O sistema que você está analisando é o seu gás, tá? Ele é o objeto que importa. Importa saber quem é a pressão dele, quem é o volume, em qual temperatura ele está, quantos mols tem ali. Isso que é o sistema. A vizinhança é o ambiente que está em volta do sistema, né? Eu escrevi aqui como sendo um ambiente no qual se realizam medidas do sistema. Então, quando você mede a pressão de um sistema, onde você está medindo? De onde você está medindo? Da vizinhança. Quando você quer saber o volume de um sistema, o que você faz? Você olha da vizinhança. Então, a vizinhança é o ambiente no qual você realiza as medidas do sistema. E é um ambiente em volta ao sistema. Então, se você imagina um cilindro com gás ali dentro, a vizinhança é tudo em volta, né? É o que está em volta envolvendo esse cilindro. Se você imagina um sistema lá em soluções, por exemplo, que você tem uma dissolução, você vai dissolver NaCl na água, né? E essa dissolução tem um calor associado, né? Você vai ter um calor de dissolução, né? O seu sistema é a água em volta daquela dissolução, que pode diminuir ou aumentar de temperatura, né? Dependendo do tipo de dissolução. Mas vamos lá. Voltando agora no conceito de sistema, já que a gente já falou de sistema e vizinhança, vamos falar de três conceitos muito importantes que você tem que entender, porque pode, por exemplo, aparecer numa questão ou em alguma coisa conceitual, né? Aquelas questões do ITA que são conceituais, objetivas, você tem que entender. A diferença entre sistema aberto, fechado e isolado, tá? O sistema aberto é o que troca massa e energia, tá? Então ele pode trocar massa e energia com a vizinhança. Um exemplo seria uma garrafa de refrigerante aberta. Se ela está aberta, ela troca tanto energia, né? Pode trocar até pelas paredes da garrafa, mas como ela está aberta, você pode ter variações de massa, né? Pode entrar massa, pode sair massa. Então isso é um sistema aberto. Um sistema fechado é um sistema que não troca massa, só troca energia. Então se eu pego essa garrafa de refrigerante e fecho, isso é um sistema fechado. Por quê? A energia ainda pode fluir pelas paredes do refrigerante, né, da garrafa, mas não tem como sair massa de refrigerante dali de dentro. Então isso é um sistema fechado. O sistema isolado, ele não troca nem massa e nem energia. Então é como se eu pegasse o refrigerante agora e colocasse uma garrafa térmica fechada, digamos assim, né? A garrafa térmica não deixa trocar energia com o lado de fora, teoricamente, né? A garrafa térmica ideal. E como ela está fechada, não troca massa. Então só uma analogia, aberto, fechado, isolado. A gente vai ver muito sobre sistemas fechados e sistemas isolados também. São sistemas mais interessantes, né? Troca energia, mas aí a massa fica constante, aí pode ser uma expansão de um gás, né? Então, sistemas fechados e isolados são os que a gente vai trabalhar mais, né? Tá bom? Então, esses conceitos aqui permitem a gente a estudar agora características do sistema, né? Por exemplo, a gente já falou aqui pressão e volume. Pressão e volume são características de um sistema. A gente vai definir agora o conceito de variável ou função de estado. O que é uma função de estado? Função de estado são variáveis, tais que as variações só dependem dos pontos inicial e final. Como assim? Qual é o exemplo de uma função de estado? Imagina que você vai expandir um gás. Ele está num volume de 1 litro, vai para o volume de 3 litros. O volume final é 3, o volume inicial é 1. Esses volumes, eles dependem de como o gás realizou essa transformação. Essa transformação pode ser isobárica, pode ser isotérmica, pode ser adiabática, que não troca calor. Pode ser de
qualquer maneira, o volume inicial é 1, o volume final foi 3. Acabou. Né? Aquilo, então, o volume, né, é uma função de estado. Porque a variação dele só depende do ponto final inicial. Nesse caso, ΔV, variação de volume foi 2 litros. Então não depende como o gás realizou essa transformação. Só depende dos pontos final e inicial. E aí você calcula a diferença entre eles. Isso é uma função de estado. Pode parecer, tá, tudo bem, né? Tranquilo isso, pode parecer bobo. Só que várias coisas, né, que a gente vai estudar aqui embaixo logo não são funções de estado. E às vezes não é imediato a gente ver isso. Mas vamos lá. Vamos definir agora também energia interna de um sistema. O que é energia interna? Soma das energias cinéticas potenciais associadas às partículas daquele sistema. Tá? Então tu pega cada energia cinética, translação, de rotação, de vibração daquele sistema, pega energia potencial, aí pode ser qualquer tipo de energia potencial, e aí você soma isso tudo, você vai ter a energia interna do seu sistema. Tá? Então, do jeito que vocês aprenderam lá, né? Tudo bem que você vai estudar gases, não é muito palpável, mas é do jeito que vocês aprenderam em física. Você tem energia cinética, energia potencial, tá? Olha só, o U, ele é uma variável de estado, tá? Porque se um gás vai de um estado a outro, não depende como ele foi, tá? Não depende do caminho que ele levou, não depende se a transformação for isobárica, se a transformação for isovolumétrica e depois seguida de uma isoterma, enfim, pode ser qualquer transformação. O que importa são os pontos final e inicial, tá? E você pode estar se perguntando, beleza, mas como é que eu sei que um gás ele saiu de um ponto final, foi para o ponto inicial? O que define esses pontos final e inicial? São as variáveis de estado de um gás, né? Que vocês já viram, que são pressão, volume, temperatura, e aí, consequentemente, o número de mols também está definido, né? Porque vocês sabem que PV igual a nRT. Então, se você sai de um gás que tem um conjunto desses 4 valores num ponto e vai para o outro, né? Não importa como ele foi dali para lá. A variação da energia interna, né, como o U variou, só depende desses pontos, ou seja, do valor do PVT e N no final, do valor do PVT e N no ponto inicial. Tá? Então essas são as 4 variáveis, ou 3, né? Porque só precisa de 3, porque você tem PV igual a nRT. São as 4 variáveis que definem o estado de um gás. Tá? E aí eu só escrevi aqui que se você tem um ΔU positivo, isso denota aumento de energia interna. Só a convenção, né, para a gente trabalhar. E se você tiver o ΔU menor que 0, vai ser uma diminuição de energia interna. Agora a gente tem que falar de 2 conceitos que às vezes podem ser confundidos um com o outro, porque eles realmente são parecidos. Né? Conceito de calor, conceito de trabalho. Calor e trabalho são essencialmente energia que flui na vizinhança na fronteira do sistema, entre o sistema e a vizinhança. Então, se você tem uma energia fluindo por ali, saindo ou entrando do seu sistema, você tem calor ou trabalho. Tá? Mas ambos são energias que fluem na fronteira do sistema. Como é que eu sei se é um calor ou um trabalho? O calor, ele é essa energia fluindo devido a uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança, por exemplo. Então, por exemplo, eu fiz um esboço aqui de um gás. Tem um gás aqui dentro de um cilindro com um êmbolo, tá? Num sistema fechado, então eu posso trocar energia, tá? E aí, por exemplo, digamos que eu tenho a temperatura T1 aqui fora, uma temperatura T2 aqui fora, tá? Calor vai fluir de fora para dentro do sistema, se o T1 for maior que o T2, né? Que o calor flui de uma temperatura maior para uma menor, então o calor vai fluir de fora para dentro do sistema. Isso é um tipo de energia, certo? Que está entrando no sistema, mas ela é um tipo de energia que entra devido a quê? A uma diferença de temperatura. Logo, isso é um calor, tá? E trabalho? Trabalho também é uma energia que flui na fronteira de um sistema. Mas esse trabalho é uma energia que pode ser convertida em um levantamento de peso. Botei entre aspas. Isso é uma definição antiga, tá?
de um livro bem bacana de termoquímica, mas que ajuda a gente a entender a diferença entre calor e trabalho. Como assim eu posso fazer uma analogia a um levantamento de peso, né? O trabalho ele está relacionado a uma força, um deslocamento, né? Então eu fiz um esquema do sistema, vocês vão perceber direto a diferença daqui para cá, ó. Esse gás que está aqui dentro, ó, desse cilindro, o que eu fiz? Eu coloquei uma pá aqui dentro, e aí eu coloquei uma linha girando numa roda aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Essa linha eu pendurei aqui numa roldana, pendurei numa massa, tá? O que vai acontecer é que essa massa vai descer. Quando essa massa descer, isso aqui vai rodar. Por causa disso, a paleta dentro vai rodar e você vai realizar um trabalho. Você tem uma força sendo realizada num deslocamento, tá rodando, né? Então tem um deslocamento ali dentro. Então, ó, esse trabalho que está sendo realizado aqui, ele é completamente conversível em um levantamento de peso. No caso aqui o peso pode subir ou descer, né? Dependendo da situação. No caso aqui vai descer porque eu coloquei peso apontando para baixo aqui, né? Vai descer. Então você vai rodar essa paleta, você vai realizar um trabalho, tá? Então percebe a diferença entre calor e trabalho? Ambos são energia que fluem na fronteira do sistema com a vizinhança. Só que esse aqui é devido a uma diferença de temperatura e esse aqui é devido a uma força contra um deslocamento. Ou seja, pode ser associado ao levantamento de um peso no esquema que eu desenhei aqui. Tá bom, pessoal? Então, ó, conceito de sistema, conceito de vizinhança, variável de estado, definida por essas 3 ou 4 que a gente tem PV igual a NRT. Energia interna, soma das energias do sistema. Tá? Calor, energia que flui pela diferença de temperatura. Trabalho, energia que flui por uma força contra um deslocamento. Tá? E aí você pode perceber o seguinte: calor e trabalho são variáveis de estado? Calor e trabalho não são variáveis de estado. Porque dependendo de qual caminho você leva para sair de uma situação PVT 0 para uma situação PVT final, dependendo do caminho, você vai ter diferente calor associado e um diferente trabalho associado a isso, né? Vocês já viram em física, por exemplo, que quando você tem uma transformação isovolumétrica, que a gente vai falar disso daqui a pouco, uma transformação isovolumétrica, ou seja, que não tem variação de volume, você não tem realização de trabalho, mas você tem um calor associado, né? Só que você pode ir desses pontos, de um ponto para outro, por outro caminho, né? Você pode pegar isotermicamente até um ponto, depois isobaricamente até um ponto, aquelas questões de física que misturam o gráfico, e aí você vai ter um calor e um trabalho diferentes associados àquilo, né? Vocês fugiram, por exemplo, que trabalho é a área embaixo do gráfico, quando você tem um gráfico PV. Então, calor e trabalho, eles dependem do caminho que você está, que o gás está percorrendo para chegar de um ponto inicial a um ponto final. Então, calor e trabalho não são variáveis de estado. Beleza? Só que a gente consegue relacionar essas duas variáveis que não são de estado com a energia interna, que é uma variável de estado. Tá? E como é que a gente faz isso? O enunciado que explica isso é a primeira lei da termodinâmica. Vamos ver aqui o que é. Então, pessoal, agora que a gente já sabe energia interna, o calor e trabalho, como essas variáveis estão relacionadas, né? Pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna num processo, ela é calor menos trabalho. E aí lembra das convenções que a gente escreveu ali. Calor positivo é o calor recebido pelo sistema, tá? E trabalho positivo é o trabalho realizado pelo sistema. Então pensa bem, você tem um sistema, tá? Ele tem uma certa energia interna, um certo valor de energia interna. Ele vai e recebe um calor, né? Um calor é cedido a ele, tá? Se esse calor é cedido a ele, a energia interna vai aumentar exatamente aquele valor de calor recebido, certo? Porque se o sistema está lá paradinho, você coloca calor, não tem perdas, né? Todo o calor foi aproveitado para entrar no sistema, isso vai gerar uma variação da energia interna do sistema como um todo, tá?
Então, o calor, ele agrega, o calor recebido pelo gás, ele agrega no valor da variação de energia interna. Agora imagina que depois que você deu esse calor para o gás, ele realiza um trabalho, ele se expande, né, por exemplo. O que vai acontecer? Trabalho, ele tem uma energia interna armazenada e trabalho é parte dessa energia que ele vai gastar para realizar esse trabalho, né? Para expandir, no caso, nesse exemplo que a gente falou. Então, se ele está perdendo energia quando ele realiza trabalho, né, na variação da minha energia interna, o trabalho ele vai ter uma contribuição negativa, o trabalho realizado pelo sistema. Né? Então, você pode escrever que a variação da energia interna ela é o calor recebido pelo gás menos o trabalho realizado pelo gás, né? No caso do sistema ser um sistema gasoso. Beleza? Essa é a primeira lei da termodinâmica, que basicamente é você dizer conservação de energia. Sempre que você dá um calor, aquilo tem que ir para a energia interna. Sempre que você realiza um trabalho, o sistema realizou um trabalho, ele perde parte daquela energia interna para realizar aquele trabalho. Tá? Então agora vamos falar de entalpia, voltando lá no que vocês já viram, né? Vocês já viram o conceito de entalpia, né? Viram como se calcula a variação de entalpia, que pode ser energia de formação, energia de ligação, entalpia de formação, entalpia de ligação, lei de Hess, né? Entalpia de combustão, vocês viram isso. E aí vamos só redefinir e dar um tratamento mais termodinâmico para a entalpia, tá? Entalpia basicamente é o quê? É o calor trocado a pressão constante. Isso vocês já viram, né? E aí quando você tem pressão constante, vale ressaltar que como o trabalho ele é PdV, quando você tem uma variação de volume, quando a pressão é constante, o trabalho é P delta V, né? Porque a pressão está constante. Então, quando você tem um processo isobárico, o trabalho ele é P delta V direto. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar relacionar esse trabalho à pressão constante com a primeira lei da termodinâmica para a gente poder definir o que é entalpia. Né? Entalpia é o calor à pressão constante. Né? Então eu vou pegar a minha primeira lei e vou particularizar ela para uma situação na qual a pressão é constante. E aí eu vou quebrar. Aqui eu não tenho ΔU. E o meu U não é uma função de estado, ou seja, ela tem um valor no ponto final, no ponto inicial, e o delta só depende dessa variação. Então, digamos que o gás ele realiza uma transformação a pressão constante, e ele vai sair do ponto A e vai para o ponto B. Tá? O que eu posso escrever? ΔU, UB menos UA. Tá? O calor, a pressão constante, vou chamar de QP, calor, pressão constante, menos P delta V, né? Que é o calor, que é o trabalho à pressão constante. O delta V, V é uma variável de estado também, né? Só depende do volume do gás inicial, o final não depende de como ele fez isso. Então eu posso escrever que UB menos UA, ele é QP menos P VB menos VA. E aí você pode reescrever o calor à pressão constante, jogando tudo para o mesmo lado, como sendo UB mais PVB menos UA mais PVA. Pô, olha que engraçado, né? Olha que engraçado. Eu escrevi o meu calor à pressão constante como sendo UB mais PVB, que é a soma de duas variáveis de estado no momento B, né? Menos o A mais PVA, que é a mesma soma de variáveis, que é uma variável de estado de mesma soma daqui, só que no estado A agora, né? Então isso aqui também é uma variável de estado, que eu vou chamar de HB. E consequentemente isso aqui é HA, né? Ou seja, eu vou definir H como sendo U mais PV, tá? E aí esse H aqui, esse QP, que é o calor à pressão constante, é o meu ΔH, variação do H. Que isso aqui você já conhece, né? Que é a variação de entalpia do sistema, né?
Então, é assim que se define entalpia. Então, a entalpia é representada pela letra H, né? Que vocês viram já. Tá? Calor a pressão constante. U mais PV no ponto B, menos U mais PV no ponto A. Tá? Isso aqui é interessante por quê? Porque além da gente definir a entalpia, que ela é definida dessa forma, a gente mostra que ela é uma função de estado também, né? Ou seja, só depende dos pontos inicial e final. Por isso que vocês podem, quando vocês aprenderam lá atrás, você pode usar energia de formação, você pode usar lei de Hess, você pode usar energia de combustão. Você só pode usar aqueles métodos para calcular a variação de entalpia de uma reação porque entalpia é uma função de estado. Né? Então agora a gente entendeu por que a gente usava aqueles métodos. Né? Entalpia, ΔH, calor trocado a pressão constante. Tá bom, pessoal? E aí, uma informação importante aqui é a seguinte. Imagina que você está analisando isso aqui, agora a pressão constante direto. Né? Então eu vou trocar aqui o calor já por ΔH, tá? E o meu trabalho por P ΔV. Então eu estou analisando esse processo a pressão constante. Tá? Pensa o seguinte, né? Imagina que, diferentemente da física, no seu sistema você tem uma reação acontecendo, que é o que interessa aqui pra gente na química. Né? Tudo isso que a gente falou foi para começar a chegar aqui. Imagina que você tem uma reação acontecendo. E aí eu digo que essa reação está a temperatura constante. Pode achar um pouco estranho, né? Porque uma reação a temperatura constante, pressão constante, como assim tudo isso junto? Né? Porque lembra, né, que as variáveis que definem o estado do gás, PVT e o número de mols, né? Então, se você tem uma reação, você pode ter variação no número de mols. E isso vai alterar esse pensamento de, pô, mas como é que vai acontecer a pressão constante e a temperatura constante ao mesmo tempo? Eu vou variar o quê? Né? Ou então a volume constante e temperatura constante. Eu vou variar pressão e número de mols também, né? Então, agora, lá na física, quando a gente estudou isso, o número de mols ficava fixo. Então, só podia variar PV e T. Na química, você pode variar o N também. Essa é a graça, né? Porque aí você tem reação. E aí, sempre que você tiver uma variação na quantidade de gases do teu sistema, ou seja, uma reação, ela tiver uma variação na quantidade de gases do teu sistema, você vai ter uma relação entre o trabalho realizado e a variação no número de mols, quando você considera uma situação a temperatura constante. Porque se você está colocando aqui P ΔV e a sua temperatura é constante, o R é constante, e o seu número de mols está variando, você pode trocar isso aqui por ΔNRT. Temperatura é constante, R é constante, só o N varia. P ΔV é ΔNRT. Tá bom? E aí, por que isso é interessante? Porque a gente acha uma relação que a gente pode usar em reação, que a gente vai ver como é que usa aqui no exemplo, com ΔU com ΔH, né? Olha que bacana. Ó. Vou isolar aqui, jogar o ΔH para um lado. ΔH, ele é igual a ΔU, joga isso aqui para o outro lado, mais ΔNRT. Então essa é a primeira identidade que a gente chega relacionando ΔH, ΔU, essas coisas de termodinâmica, agora usando na química. Tá bom? E como é que eu aplico isso então? Como é que isso pode aparecer para mim, né? Para a gente ver isso, vamos resolver essa questão do IME aqui, ó. Lê o enunciado aí. Vamos lá. A combustão de 1 mol de naftaleno sólido a 25 graus Celsius, realizada em um calorímetro adiabático a volume constante, libera 1.227 kcal com formação de apenas um produto gasoso, o gás carbônico. Calcule o calor liberado por essa reação a pressão constante. Então, olha só. Cara, deu pra gente um calor liberado a volume constante. Se ele é um calor liberado, a gente já aprendeu que ele é negativo, né? Isotérmico, menos 1.227 kcal. Quando você queima 1 mol de naftaleno, C10H8, né?
Ele deu também informação de temperatura, né? Ele deu que a temperatura é 25 graus Celsius. Trabalhando com termodinâmica, a gente sempre trabalha com a temperatura em Kelvin, né? 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Aí ele fala que esse calor a volume constante é isso, e ele pede qual o calor a pressão constante. Engraçado, né? Porque ele fala que a temperatura está constante, aí tem volume constante, depois pressão constante. Como é que se relaciona isso, né? Isso é relacionado exatamente do mesmo jeito que a gente aprendeu aqui. Porque, olha só, ΔH, a gente já aprendeu o que é o calor a pressão constante. Isso aqui é o trabalho. Quem é o ΔU? Pensa bem, ΔU não é calor menos trabalho? Se você não tem variação de volume, né, ou seja, trabalho PDV, você não tem variação de volume, ou seja, o seu dV é sempre zero, quanto vai ser o seu trabalho quando você somar todas as contribuições? Vai ser zero também. Então, sempre que você tem uma transformação a volume constante, esse trabalho aqui é zero. Então, você tem que ΔU igual a calor. Então, ΔU é exatamente quem? É o calor a volume constante. Então, olha aí, agora a gente consegue relacionar. ΔH, calor a pressão constante. ΔU, calor a volume constante. Então, o que ele deu aqui pra gente, ó, esse QV, que é o calor a volume constante que ele deu aqui pra gente, ele é exatamente o quê? Ele é exatamente o ΔU. Viu? Agora, tranquilo, né? Porque olha só, ele deu a reação. Ele deu o ΔU, pediu o ΔH. Com a reação, será que a gente é capaz de achar o ΔN? A gente é capaz de achar o ΔN. Vamos lá. Eu tenho a queima de 1 mol de naftaleno. C10, aqui é 10. H8, aqui são 4, né? Vamos explicar. E aí, quanto fica o oxigênio? 10 vezes 2, 20, com 4. 24 sobre 2, 12. Ele falou que o único produto gasoso formado foi o CO2. Então, olha só. No início você tinha esse cara gás, no final você tem esse cara gás, né? Aqui eu escrevi ΔN, mas isso tem que ser o ΔN de gases do sistema. Porque só os gases contribuem com essa variação. Porque como é que você tem um cara sólido e líquido realizando o trabalho, né? O cara ele tem uma expansão muito pequena, sólido e líquido, né? Desprezível. Quem se expande mesmo é o gás, né? O gás é bem expansível. Então, quando você considera essa conta, esse ΔN é o ΔN de gases. Por isso que eu circulei só esses caras aqui, né? Porque a gente sabe que antes a gente tinha 12 mols de gases, depois a gente vai ter 10 mols de gases. Então a gente teve uma variação na quantidade de mols de gases, um ΔN de gás, que foi de menos 2 mols, né? 10 menos 12. Tá? Agora a gente consegue calcular quem vai ser o ΔH, o calor a pressão constante? Consegue, porque olha só. Quem vai ser o ΔH? ΔH é ΔU mais ΔNRT. ΔU é o calor a volume constante que ele deu, menos 1.227 kcal. Vou escrever vezes 10 ao cubo, que aí eu escrevo em calorias. Mais ΔNRT, mais ΔN menos 2. O R em calorias é 2. E a temperatura é 298 Kelvin. Em Kelvin sempre, tá? Quando eu faço essa conta, eu acho que o ΔH, ou seja, o calor realizado à pressão constante, ele vale menos 1.228,192 vezes 10 ao cubo cal, ou menos 1.228,192 quilocal. Então essa é a resposta do meu problema. Então a questão que, em princípio, você olha e você pensa, pô, uma questão de física misturada com química, então, termodinâmica, termoquímica avançada, digamos assim, é isso. É você misturar esses conceitos de física e química, que no fundo é a mesma coisa, né? Porque tudo é o mundo, né? O mundo real. As leis não podem ser diferentes só porque você está estudando física ou química, né? É o mundo. Então, você, a partir de uma transformação a volume constante com variação gasosa, você tem o calor a volume constante, que é o ΔU,
E aí você consegue calcular o calor se aquela transformação fosse feita a pressão constante. Tá bom, pessoal? Então, de entalpia, a gente aprendeu a relacionar ela com ΔU, tá? E agora a gente vai ver dois conceitos novos em termoquímica, que são o conceito de entropia e o conceito de energia livre de Gibbs, que vão ajudar a gente a entender a espontaneidade de reações. Vamos lá. Então, pessoal, como a gente tinha conversado, vamos começar agora a ver alguns conceitos novos, né? Dentro de termoquímica, dentro de termodinâmica. Então, primeiro, a gente vai falar do conceito de entropia. Tá? Entropia é um conceito bem complicado, é um conceito um pouco abstrato até, mas o nosso tratamento de entropia aqui vai ser mais tranquilo, vai ser bem tranquilo. Basicamente, o que é entropia? É a medida da desordem de um sistema. Tá? Como assim desordem, né? Desordem basicamente é quanto o sistema está desorganizado, né? Como assim desorganizado? Se você pensa num sólido cristalino, que ele tem um sistema cristalino, né? Ele tem um sistema cúbico, ele tem um sistema hexagonal, alguma coisa assim. As moléculas têm os átomos têm as posições fixas deles lá, bonitinho, isso está bastante organizado. Se você pega e pensa num gás, né? O gás ele está todo, né? Cada partícula tem uma velocidade que é aleatória, e aí você tem probabilidade, você tem velocidade média, essas coisas, então isso é um sistema desorganizado, tá? Então é nesse sentido. Sólido, por exemplo, ele é mais organizado que um gás. Então, se eu quero medir a desordem do sistema por meio da entropia, eu posso dizer, por exemplo, que a entropia de um gás, em geral, é maior que a entropia de um sólido, né? Quando eu comparo os dois. Porque o sólido está organizado, em geral, em um sistema cristalino, então os átomos têm posições fixas. O gás não, o gás é maluco, né? Então, uma medida de desordem, a entropia de um gás seria maior que a entropia de um sólido. Isso nos leva, o conceito de entropia nos leva, né, à segunda lei da termodinâmica. A gente já viu a primeira. Qual é a segunda lei da termodinâmica? Que a gente vai falar um pouco mais dela daqui a pouco. Mas já enunciando, né, ela diz que em qualquer processo espontâneo, ou seja, um processo que ocorre espontaneamente, o sistema está naquelas condições, vai ocorrer um processo espontaneamente, independente da gente, né? Existe um aumento na entropia do universo. Então, a desordem do universo, ela tende a aumentar, né? É isso que esse conceito da segunda lei da termodinâmica fala. Para a gente começar a falar de entropia, a gente tem que entender primeiro o conceito de reversibilidade, tá? Então, vamos lá. Você pode ver até em alguns livros, alguns lugares, não, porque calor reversível, calor irreversível. E o que é isso, né? O que é isso? Isso é um conceito um pouco mais complicado, mas a gente vai estudar aqui para a gente poder entender de onde saiu essa entropia, como é que a gente mostra que a entropia do universo aumenta, coisas assim. Então vamos lá. O que é o conceito de reversibilidade? Para começar, imagine um gás, tá? A pressão, a temperatura constante, no qual ele tem um êmbolo móvel e eu coloco uma massa aqui em cima, tá? A pressão do gás, nessa temperatura, ela está tão elevada de tal forma que, quando eu coloco essa massa aqui, a pressão de dentro, né, gera uma força para cima, pressão do gás, que é maior que a força que essa massa está gerando para baixo. O que vai acontecer, então, é que esse pistão ele vai começar a subir. Por equilíbrio de força, porque se tem uma pressão maior aqui dentro, uma força maior devido a essa pressão aqui dentro, essa massa é pequena, vai ficar aqui para baixo, então o pistão vai tender a subir. Só que lembra que quando você tem uma transformação a temperatura constante, o produto PV é constante, considerando aqui agora um sistema fechado, um sistema que não troca massa. A temperatura é constante, então o produto PV é constante. Conforme o êmbolo vai para cima, o volume aumenta. Se o volume aumenta, essa pressão começa a diminuir até que ela se iguale à pressão dessa massa. Concorda? Porque olha só, a pressão vai diminuindo, ele vai subindo mais devagar, mais devagar, mais devagar. Uma hora ele chega numa posição de equilíbrio, porque a força devido à massa, no caso aqui como a área é a mesma, a pressão devido a essa massa, se igualou com a pressão do gás, por causa do aumento do volume. Tá? Então, isso é uma expansão. Acontece, né? Cheguei na situação de equilíbrio aqui. Vamos analisar o que está acontecendo ali. Se eu coloco essa situação num gráfico PV,
O que o gás está fazendo? O gás está num processo isotérmico. E lembra lá que num processo isotérmico, o gráfico PV da transformação ele é uma isoterma, ele é uma hipérbole na qual PV é constante, né? Então ele é uma hipérbole aqui, tá? Só que contra o que o gás está se expandindo? O gás está se expandindo contra uma pressão constante. Independentemente da pressão do gás que está dentro dele, a pressão contra a qual ele se expande é a pressão devido a essa massa M, tá? Se é devido a essa massa M, é contra uma pressão externa constante, tá? Lembra que a gente falou no início que trabalho tem a ver com uma força contra um deslocamento? É exatamente isso, né? Apesar do gás ele seguir esse caminho por ele ser isotérmico, por ser uma transformação isotérmica, como é que eu calcularia o trabalho que o gás teve para levar dessa situação até aqui? Se ele está se expandindo contra uma pressão constante externa numa variação de volume aqui, né? Eu posso escrever que o trabalho do gás contra a pressão, contra a força externa, ele é menos essa pressão externa vezes ΔV. Tá? Pressão externa, pressão constante, vai gerar uma força constante naquela área. Quando eu multiplico por ΔV, aparece força vezes deslocamento, que é o trabalho, né? Então, eu posso escrever trabalho como menos pressão externa vezes o ΔV. Então, se eu colocar isso no mesmo gráfico, digamos que a pressão no final aqui seja uma pressão PF, P final. Tá? Durante todo o tempo, o gás se expandiu contra essa pressão PF aqui. Tá? Durante todo o processo de expansão. Então, se eu quero calcular esse trabalho como essa pressão externa da massa vezes ΔV, eu tenho que calcular, na verdade, a área embaixo desse gráfico. Tá? A área embaixo do gráfico, que é pressão constante PF, que é a pressão da massa, pressão externa, vezes o ΔV. É a área desse retângulo aqui. Poxa, mas eu lembro que eu aprendi que para eu calcular o trabalho de um gás, eu calculava a área embaixo do gráfico. Ou seja, eu não teria que calcular a área embaixo dessa isoterma? Então vamos com calma. Daí que vem o conceito de reversibilidade. Vamos com calma. Então, a gente viu agora que se eu quero calcular o trabalho do gás, ele vai ser pressão final vezes ΔV. Aqui, estou colocando um PF aqui mais, porque menos pressão externa vira mais do gás. Tá? Imagina outra situação agora, muito parecida com esse desenho. Mas imagina o seguinte, que o gás está numa pressão alta, aí eu coloco essa massa aqui. Pum, ele chegou numa situação de equilíbrio. Agora imagina que eu pego um pedaço dessa massa e tiro, não tudo, mas eu tiro um pouco do pedaço dessa massa. O que vai acontecer? Ele estava numa situação de equilíbrio. Se eu tiro um pedaço dessa massa, a pressão de fora diminui, eu volto à situação inicial. Uma situação na qual... Situação inicial no sentido de... Uma situação na qual a pressão do gás ela é maior que a pressão de fora. Então o gás vai subir de novo. Então eu vou ter um processo em duas etapas. Na primeira etapa, o gás ele se iguala à pressão externa numa pressão P0. Então, ó, se eu olho só esse desenho aqui, ele é igual à parte de cima, né? Só que menorzinho. E aí, se eu vou e tiro um pedaço dessa massa aqui, para o gás continuar se expandindo, a minha pressão diminui mais um pouco, de P0 para PF. E aí o gás, ó, ele continua se expandindo. Então o gás ele sai daqui, chega aqui, eu vou e tiro mais um pouquinho da massa. Ele vem para cá de novo. E aí se eu quiser calcular o trabalho realizado pelo gás numa situação dessa? Você concorda que aconteceu em duas etapas? Eu vou fazer um raciocínio análogo que eu fiz em cima, só que com uma transformação em duas etapas. Primeiro eu tenho uma pressão P0 intermediária aqui. E associada a essa pressão intermediária eu tenho uma variação do volume do gás, ΔV1. Então o trabalho do gás nessa parte é P0 ΔV1. Só que quando eu tiro mais um pouquinho da massa, a pressão externa cai para cá. E aí ele aumenta mais um ΔV2. Só que agora sob uma pressão menor.
Então eu tenho que somar esse PF, que é essa pressão menor, vezes ΔV2. Então, ó, fizemos o caso para uma massa, fizemos o caso para colocar, no caso, duas massas, né? Você coloca, depois tira mais um pouco. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Tu pode colocar uma massa grandona, o gás para entrar em equilíbrio, tira um pouquinho, ele vai subir, tira um pouquinho, ele vai subir mais um pouco, tira um pouquinho, ele vai subir mais um pouco. E no final, o trabalho do gás, ele vai ser dado pela soma desses P ΔVs. P ΔV, mais P ΔV, mais P ΔV, mais P ΔV, de todos esses retângulos que você fizer, se você for tirando sucessivos pedaços dessa massa. Tá? Aí, disso surge uma pergunta, né? Que é uma pergunta que tem a ver com, filosoficamente falando, tem a ver com você querer tirar o máximo do trabalho daquele gás, né? Porque você sempre quer maximizar o rendimento de todo o processo, né? E aí as pessoas pensaram, pô, como eu posso maximizar o trabalho que aquele gás realiza? Maximizando o trabalho que o gás realiza é bom, né? Porque o gás já gera mais trabalho, pode rodar alguma coisa que aí vai converter em energia elétrica com mais rendimento, enfim, tem inúmeras vantagens você maximizar o trabalho de um gás, entre dois pontos. E os caras pensaram isso, só que presta atenção. Imagina que eu vou dividir isso aqui em vários retângulos, tá? O que falta para eu maximizar a área o trabalho desse gás é eu preencher esses espacinhos vazios aqui, né? É eu preencher esses espacinhos vazios aqui que eu não aproveitei, né? Quanto mais eu preencho esses espacinhos pequenininhos com retângulos aqui, mais eu aumento o trabalho. Concorda? Porque nesse caso, ó, nesse caso eu estou aqui. Nesse caso eu fiz a mesma transformação, só que em duas etapas. Tá vendo que eu utilizei mais área embaixo do gráfico? Tipo, no final aqui, ó, tá igual aqui, ó, no ΔV2 tá com a mesma altura. Só que nesse ΔV1, ó, eu escrevi numa altura maior. Então essa área é maior que essa, né? Maior que essa aqui. Essa é maior que essa. Então o que eu estou querendo dizer? Que quanto mais eu quebro aquilo ali em retângulozinhos, mais eu aumento o trabalho do gás. Tá? Então o que eu vou fazer? Se eu tenho uma pressão, se eu tenho uma situação de equilíbrio com uma pressão igualada de dentro e de fora, o que eu faço para maximizar a altura do retângulozinho? Quando na hora de eu tirar a massa, em vez de eu tirar uma quantidade grande de massa e deixar ele chegar na situação de equilíbrio de novo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma quantidade infinitesimal de massa. De massa. Porque quando eu tiro uma quantidade infinitesimal de massa, a minha pressão ela também diminui de uma quantidade infinitesimal. A minha pressão externa, né, que eu estou aplicando, devido à massa. Quem vai ser esse valor? Antes estava em equilíbrio. Ou seja, a pressão de fora é igual a de dentro. Então, Pzinho aqui é o P do gás, pressão de fora está igual. Tiro uma quantidade infinitesimal de massa. Eu vou reduzir essa pressão externa numa quantidade infinitesimal de pressão. E aí, quando eu for fazer essa conta aqui, que é o somar vários P's ΔVs, P ΔV, P ΔV, como eu estou considerando variações infinitesimais, eu tenho que transformar essa soma numa integral. Então, a cada instante, quem é a pressão externa? Quem é menos a pressão externa? Ela é P menos dP, porque eu tirei um pedacinho infinitesimal da pressão. Então, eu vou integrar para calcular o trabalho, P menos dP vezes dV. Tá? Faz a distributiva aqui. Se você faz a distributiva aqui, você vai ter P ΔV menos dP dV. E aí, você está integrando uma vez um produto de coisas infinitesimais. Ou seja, isso aqui é de segunda ordem, digamos assim, né? Isso aqui é de segunda ordem, porque você tem um produto de dois infinitesimais, só que você integra uma vez só. Então isso aqui vai para zero. Tá? E aí, quando dP dV vai para zero, você chega aqui, trabalho, ele é integral de P dV. Esse P agora não é a pressão externa, né? É a pressão do gás a cada instante. Se você escreve que trabalho é a pressão do gás a cada instante, aí sim você chega na situação que vocês já viram, que é o quê? Que é você calcular o trabalho usando a pressão do gás, usando a área embaixo de todo o gráfico. É essa situação aqui.
Só que essa é uma situação muito específica. Essa é uma situação que a gente chama de um processo reversível. Por que ele é um processo reversível? Porque, da mesma forma que você vai tirando quantidades infinitesimais de massa para o gás ir subindo devagar, você pode ir colocando essas quantidades infinitesimais de gás. Aí você aproveita o trabalho de forma máxima, né? Esse é o conceito de reversibilidade. É quando as variáveis de estado no processo, a pressão, volume, elas variam sempre de forma infinitesimal, como a gente fez aqui. E aí você tem um processo reversível. Nesse processo reversível, que é o que vocês já estudaram, já viram em física, que você calcula o trabalho como a área abaixo do gráfico, você tem o trabalho máximo, né? Você maximizou o trabalho do gás. Então, isso é o que a gente chama de teorema do trabalho máximo. Tá? O trabalho máximo que o gás pode gerar é um trabalho no processo reversível. Então, ele faz nesse caso aqui, está fazendo uma expansão isotérmica. Se a expansão isotérmica for reversível, você tem trabalho máximo, você tira o maior proveito da energia daquele gás. Beleza? Então, esse é o conceito de reversibilidade. É você promover uma transformação no gás em quantidades infinitesimais de cada vez. Tá? E aí, com isso, você maximiza o trabalho. Tá? Agora que a gente sabe o que é reversibilidade, o que é o trabalho num processo reversível, a gente tem condições de entender melhor o que é a definição de entropia, como a gente vai escrever a entropia em função das coisas que a gente aprendeu, de calor, temperatura, volume, enfim. A gente vai entender como a gente pode escrever isso e a gente consegue entender por que num processo espontâneo existe sempre um aumento na entropia do universo, né? Porque um processo espontâneo, a gente vai falar daqui a pouco, tem a ver com reversibilidade e irreversibilidade, que é o fato de um processo ser irreversível. Tá bom? Então vamos falar um pouco agora sobre de onde veio, como a gente consegue definir a entropia, e aí vocês vão ver que basicamente a segunda lei é uma consequência dessa definição. Vamos lá. Então, pessoal, agora que a gente já entendeu o conceito de reversibilidade, a gente pode falar de como a gente vai definir a entropia em função dos caras que a gente vai aprendendo, né? Do calor, do trabalho, essas coisas. No caso, definido em função do trabalho e da temperatura, tá? Então, a variação de entropia, a gente escreve ela como sendo o calor num processo reversível sobre a temperatura. Como assim calor num processo reversível? Né? Para você estudar a variação de entropia de um processo, aquele processo tem que ser feito de forma reversível para você estudar aquele calor, e aí esse calor pode entrar aqui. Então, por exemplo, imagina um processo isotérmico, igual a gente acabou de fazer aqui na expansão isotérmica. Se você usa que o trabalho é integral de PDV, onde P é a pressão do gás, no caso do processo reversível, e você calcula o calor nessas condições, esse calor você pode jogar aqui para o cálculo de entropia, da variação de entropia. Agora, se você usa quaisquer um dos outros que a gente falou, que você tira um pouco de massa, ele sobe, isso aí não é reversível. Isso aí é irreversível. Então, você não pode usar o calor nessa situação, só na situação reversível. Como a variação de entropia é uma função de estado também, para você analisar ela, você só precisa ver os pontos inicial e final. Então, o que você pode fazer? Você sempre pode escolher qualquer caminho reversível entre os pontos final e inicial, calcular o calor sobre temperatura associada a esse trabalho, somar cada contribuição da variação de entropia, né, cada integralzinho, e aí você chega na variação de entropia usando o calor reversível. Tá? Claro que, em geral, pode acontecer de você ter dois pontos e o processo entre eles ser irreversível, mas não tem problema. Você pode escolher um processo reversível, porque ΔS é função de estado. Então você pode pegar qualquer caminho entre os pontos e calcular. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente relaciona isso aqui com a primeira lei da termodinâmica, que diz que ΔU é calor menos trabalho. ΔU também é uma função de estado, né? Se também é uma função de estado, não depende do processo. Então eu posso estudar um processo irreversível e um processo irreversível entre os mesmos pontos. E aí o calor e o trabalho associados a eles
calor menos trabalho neles tem que ser igual ao mesmo ΔU, porque é uma variável de estado, né? Então o que eu posso fazer? Posso dizer que o calor reversível menos o trabalho reversível, nesse processo reversível entre esses dois pontos, é calor irreversível menos trabalho irreversível, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou deixar todo mundo que é calor de um lado, todo mundo que é trabalho do outro, escrevendo que passa esse cara para cá, calor reversível menos calor irreversível, isso aqui vai ser trabalho reversível menos o trabalho do irreversível. Pelo teorema do trabalho máximo, né? Se a gente usar aqui o teorema do trabalho máximo, que a gente acabou de ver, o trabalho do processo reversível entre os dois pontos ele é sempre o máximo, né? Então, se eu pego o trabalho reversível menos o irreversível, isso aqui tem que ser maior que zero, tá? Se isso é igual a isso e isso é maior que zero, isso aqui também é maior que zero. Então, o que eu posso escrever? Posso escrever que calor reversível menos calor irreversível, isso aqui é maior que zero. Como temperatura, escala Kelvin, é sempre a escala absoluta, é sempre uma temperatura maior que zero, eu posso dividir pela temperatura aqui, tá? Isso aqui continua maior que zero. E aí, qual é o interessante disso? O interessante é que isso aqui, a gente sabe o que é, né? Já jogou aqui que isso aqui é variação de entropia, tá? Ou seja, eu posso escrever que jogando isso aqui para o outro lado, que ΔS ele é maior que Q irreversível sobre temperatura. Tá? E aí, o que isso implica para a gente? Isso implica no seguinte. Lembra daquele processo que a gente acabou de estudar, que você tira um pouco da massa, ele vai e sobe, né? Todos esses processos irreversíveis, eles têm que ser promovidos com calor cedido ao gás. Por quê? Imagina se tem um gás em equilíbrio, né? Como que espontaneamente esse gás vai começar a perder calor num processo irreversível, num processo espontâneo, né? Não tem como. Então, esse calor irreversível, ele é sempre o quê? Ele é sempre maior que zero, tá? Então, esse calor irreversível aqui, que a gente escreveu, ele é maior que zero. E aí, qual é a consequência disso? Temperatura também não é maior que zero? A gente chega que ΔS é maior que zero se você pensa em processos irreversíveis. Então, ΔS é maior que zero. Isso quando eu estou trabalhando com processos irreversíveis. E aí, analogamente, pelo mesmo caso, né, se você pega uma situação reversível, o que você vai ter? Você vai ter o caso limite, no qual ΔS é igual a zero. Então, num processo reversível, que é o caso limite daquilo ali, ΔS é igual a zero. Então, você chega aqui na segunda lei da termodinâmica, no qual um processo espontâneo, que é um processo irreversível, ele sempre acontece com aumento da entropia do universo. Ou seja, ΔS é maior que zero. Se for um processo reversível, ΔS igual a zero. Beleza? ΔS total do universo. E eu estou falando aqui ΔS do universo, o que isso significa, né? Quando a gente pensa no conceito de sistema e vizinhança, né, o que vai ser o nosso ΔS do universo? ΔS, esse que a gente está escrevendo aqui, que é o do universo, ele vai ser igual ao ΔS do sistema mais o ΔS da vizinhança. Tá? Então, se eu pego a contribuição da variação de entropia do sistema e somo com a variação de entropia que ocorreu na vizinhança, eu tenho o meu ΔS do universo, que pela segunda lei tem que sempre aumentar em processos espontâneos. Tá bom? E aí, você percebe de cara que se você tem um processo reversível, o ΔS do seu sistema ele é menos o ΔS da vizinhança.
para poder você anular o ΔS do universo. Tá? Então isso aqui, termodinâmica pra caramba. A gente falou bastante de termodinâmica, isso aqui, primeira lei. Mas aí como é que isso se aplica na química? Né? Quando a gente vai estudar química. Né? Imagina que você quer calcular o ΔS de uma reação. O que você pode fazer? ΔS é função de estado. O S é função de estado. H também é função de estado. Entalpia. Então tudo que você faz para entalpia, você também pode fazer para calcular variação de entropia. Pode fazer entropia de formação, pode fazer lei de Hess, pode fazer entropia de combustão, mesma coisa, tá? Então, para a gente ilustrar isso, vamos fazer um problema aqui para a gente entender como funciona o cálculo da variação de entropia para uma reação. Leia aí com a gente. Calcule o valor da variação da energia livre a 25 graus Celsius para a reação representada a seguir. Ele deu os dados. Pessoal, olha só, nessa questão ele pede energia livre, né? É uma questão do IME, então eu não mudei o enunciado, então o enunciado todo ali. Energia livre é o próximo conceito que a gente vai ver. Só que ele dá uma tabela aí embaixo que ele dá a entropia de formação de todos os participantes da reação, tá? Então, o que eu pensei? Vou pegar essa questão e aí depois a gente faz ela, quando a gente aprender energia livre, a gente volta e pensa nela também, num outro momento mais oportuno. Mas agora, vamos olhar só a parte da tabela que ele deu entropia de formação. Né? Ele deu entropia de formação de todo mundo aqui. Qual a unidade que ele deu aqui? Joule por mol Kelvin. Né? Joule por mol, que é um calor, certo? Kelvin, que é a temperatura. Então tá vendo que a unidade faz sentido, né? Com a definição que a gente viu aqui. Tá? Então vamos lá, imagina que ele te deu essa reação aqui e ele quer saber a variação da entropia dessa reação. O que você vai fazer? Você não pode fazer para calcular o ΔS as mesmas coisas que você fez lá em ΔH, porque ambas são função de estado? Entropia de formação, entropia de combustão, lei de Hess. Posso fazer. Como ele deu as entropias de formação, vou fazer a entropia de formação. Quem vai ser o meu ΔS da reação? Vai ser ΔS de formação dos produtos menos ΔS de formação dos reagentes. Lembra que isso aqui era igual que a gente fazia, que a gente fez lá em variação de entalpia, né? Mesma coisa. Então agora vamos jogar os valores, ó. Quem são os produtos? Eu tenho 4NaOH, vou na tabela. 4 vezes 64,18. Mais, eu tenho 1O2, 1 vezes 205. Então, isso é o meu produto. Vou subtrair agora entropia dos reagentes. Eu tenho 2Na2O2, aqui, ó, 2 vezes 94,60, mais 2H2O, 2 vezes 69,69. Só isso. Quando eu faço essa conta, eu acho que para essa reação, a variação de entropia, ela dá 133,14 Joule por Kelvin. Beleza? Então, olha só. Cálculo de entropia. Tranquilo. Igual entalpia. Né? Entropia de formação, entropia de combustão, lei de Hess. Pode fazer sempre a mesma coisa. Então, por que a gente fez isso aqui tudo? Né? Por que a gente está fazendo esse tratamento de processo reversível e irreversível? Porque agora a gente vai entender como a gente vê, como a gente descobre se uma reação ela acontece de forma espontânea ou não. Que é um problema termodinâmico interessante, como já caiu em mim algumas vezes. Você tem uma indústria, você quer que um processo ocorra espontaneamente. O que você tem que fazer? Qual temperatura você tem que colocar? Então esse tratamento aqui foi para a gente estudar agora energia livre de Gibbs. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ó, o último conceito dessa parte de termoquímica aqui que a gente vai ver é o conceito de energia livre de Gibbs. Né? Energia livre de Gibbs é basicamente o trabalho útil que o sistema pode realizar. Tá? Você pode estudar energia livre de Gibbs
para verificar a espontaneidade de uma reação. A gente vai ver isso por quê. A gente vai definir a energia livre de Gibbs e a gente vai entender por que você pode fazer isso. Tá? Então, ó, na parte de entropia, a gente já viu isso aqui. Tá? Que o ΔS do universo, ele é o ΔS do sistema, mas o ΔS da vizinhança. Tá? Eu vou escrever a pressão constante, que o ΔS da vizinhança, ele é, como eu estou considerando pressão constante, ele é o ΔH da vizinhança sobre a temperatura, tá? Que é o calor sobre a temperatura, tá? Como o calor, a gente está considerando aqui um sistema isolado, né? Sistema vizinhança, ou seja, o universo como um todo, você não pode perder calor. O ΔH da vizinhança vai ser menos o ΔH do sistema. Então eu vou escrever ΔS da vizinhança como sendo ΔH da vizinhança sobre T, que é menos ΔH do sistema sobre T. E aí com isso, o que eu vou escrever? Eu escrevo que ΔS é igual a ΔS do sistema menos ΔH do sistema sobre T. Só que pela segunda lei, esse ΔS ele tem que ser sempre o quê? Maior que zero em processos espontâneos, né? Tá? E aí, olha o que eu posso fazer. Eu posso, olhando só para cá, tirar o MMC com a temperatura, tá? E escrever que ΔH do sistema menos TΔS do sistema tem que ser menor que zero para a reação acontecer, para o processo acontecer de uma forma geral. Tá? ΔH menos TΔS é menor que zero. Esse cara aqui, ΔH menos TΔS, a gente define como ΔG. ΔG, que é o que a gente chama de energia livre de Gibbs. Energia livre de Gibbs. Tá? Então, a energia livre de Gibbs, representada pela letra G. Tá? Como ΔH é função de estado, temperatura é função de estado, ΔS é função de estado, o ΔG também é uma função de estado. Tá? Então, é interessante que também, para você calcular o ΔG, cálculo do ΔG de uma reação, você pode usar as mesmas coisas. Pode usar energia livre de Gibbs de formação, energia livre de Gibbs de combustão, pode usar a lei de Hess e pode usar também, se você conhecer a variação de entalpia, a variação de entropia numa dada temperatura para a reação, você também pode usar a expressão que a gente acabou de calcular, né? Que ΔG é ΔH menos TΔS. Então você tem essas três formas de calcular o ΔG de uma reação. Pode ser pelos métodos que a gente já viu de variável de estado, energia de formação, energia de combustão, lei de Hess. No caso do ΔG, você consegue relacionar eles com ΔH e ΔS. Então, se o problema ele te dá energia, entalpia de formação e entropia de formação, você é capaz de calcular o ΔS e o ΔH. Numa dada temperatura, você calcula o ΔG. E aí, por que a gente escreveu isso aqui menor que zero, né? A gente está estudando um processo espontâneo. Então, a gente viu que para um processo ser espontâneo, pela segunda lei da termodinâmica, o ΔG tem que ser menor que zero. Tá? Então, ΔG menor que zero, isso aqui significa um processo espontâneo. Beleza? ΔG maior que zero, consequentemente, é um processo não espontâneo. Processo não espontâneo. No caso de ΔS igual a zero, a gente está analisando no caso que essa igualdade ocorre. Certo? Em vez de ser um maior aqui, vai ser uma igualdade. Ou seja, quando o ΔS do universo for igual a zero. Que é em processos reversíveis, né? ΔG igual a zero, acontece no caso reversível uma situação de equilíbrio. Beleza? Então, situação reversível é uma situação de equilíbrio. Beleza?
E aí, então, como é que a gente calcula o ΔH e a gente analisa a espontaneidade de uma reação? Para isso, vamos fazer uma questão para a gente entender como é que a gente usa isso. Leia aí com a gente. Ó, vamos lá. Calcule a que temperatura a reação abaixo é espontânea. Então, ó, ele deu essa reação aqui, CO mais meio de O2 é CO2, e na questão ele te deu uma tabela com as entalpias padrão de formação de cada um desses caras e as entropias padrão de formação também, né? Ele deu as entropias e as entalpias. E aí, como é que a gente vê a que temperatura esse processo vai ser espontâneo? O que relaciona temperatura, entalpia e entropia com espontaneidade? É a energia livre de Gibbs. Então, qual é o passo a passo que a gente tem que fazer? Calcula o ΔH pelas expressões que ele deu, calcula o ΔS pela tabela que ele deu, desculpa a tabela. Depois, usando essa expressão, a gente analisa qual seria a temperatura limiar ali, o limite entre o processo ser espontâneo ou não espontâneo. Então vamos ver isso aí acontecendo. Ó. Vamos lá. Primeiro passo é calcular o ΔH. Pela tabela que ele deu, você consegue ver, né? Lembra que ele deu entalpia de formação, formação produto menos reagente. Produto é CO2, pela tabela que ele deu, menos 393,5. Reagentes são o CO, menos 110,5. E o O2, que é zero, né? Porque é uma substância simples, no estado gasoso, no caso do O2, o estado mais estável é o gasoso, então é zero. Isso aqui vai dar menos 283 kJ por mol, né, de CO, por exemplo. ΔS. Da mesma forma que ele deu a tabela ΔH, do lado tem o ΔS. Vamos lá. ΔS de formação dos produtos menos reagentes. Produto CO2, 214, na tabela. Menos reagentes. Quem você tem? Você tem o CO, 198, mais meio. Tem que ficar atento aqui na estequiometria, né? Siga os coeficientes estequiométricos. Mais meio da entropia do O2, que ele deu aí como 205. Quem vai ser? ΔS da reação. Menos 86,5 Joule por Kelvin. Joule por mol de CO2 Kelvin, por exemplo. E aí? Tem o ΔH, tem o ΔS. Ele quer saber qual temperatura a reação vai ser espontânea. O que a gente faz? Vamos olhar o ΔG e vamos ver para quais temperaturas isso aqui fica menor que zero. Tá? Então vamos lá. Ó. Quem vai ser nosso ΔG? ΔG é ΔH menos TΔS. Então vai ficar menos 283 kJ. Então multiplico por 10 ao cubo porque é quilo. Menos T, que multiplica menos 86,5 joules. Então tem que tomar muito cuidado que, em geral, entalpia é dada em kJ por mol. Entropia é dada em joule por mol Kelvin. Então, um é quilo, o outro é joule. Então você não pode esquecer de colocar o 10 ao cubo aqui. Isso aqui tem que ser menor que zero. Tá? E aí? E aí, reajustando a equação, você vai ter 86,5T é menor que 283 vezes 10 ao cubo. Ou seja, a temperatura ela tem que ser menor que 3.270 Kelvin. Então, pelos dados que ele deu para a gente, se a temperatura for menor que 3.270 Kelvin, você tem essa reação ela é espontânea. Tá bom? Então, isso aqui serve para a gente analisar a espontaneidade da reação. Beleza? Ficou claro aí, gente? Olha só. ΔG, partido do ΔH e ΔS, temperatura da nossa variável nesse caso, achei a temperatura em que a expressão e que a reação fica espontânea. Tá bom, pessoal? Isso aqui, todo esse conteúdo que a gente viu hoje de reversibilidade, de entropia, de energia livre de Gibbs, eles fecham o conteúdo de termoquímica para o IME e para o ITA. Né? Então, além daquela parte inicial de entalpia que a gente estudou, tem essa parte de entropia e energia livre
que é muito recorrente, principalmente no concurso do IME. O IME adora a questão disso. Todo ano isso cai. Então, tem que treinar isso aqui bastante com exercício, entender os conceitos de reversibilidade, de entropia, energia livre, né? Lembrar que todos eles são funções de estado, e aí você pode aplicar as mesmas regras para você calcular, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um exercício para a gente fixar mais um pouco, lembrar os conceitos da aula, tá? E aí é bom para a gente rever tudo de novo e aí sanar qualquer dúvida que tenha ficado. Vamos ver mais um exercício. Vamos lá, gente, ó, mais uma questão aqui para a gente ver a aplicação de energia livre, de espontaneidade, dessas coisas, formulada de uma forma um pouquinho diferente, olha só. A entalpia de fusão do alumínio é igual a 10,7 kJ por mol e a entropia de fusão é igual a 11,4 Joule por mol Kelvin. Calcule a temperatura de fusão do alumínio. Percebe que ele não falou nada sobre espontaneidade, né? Não falou nada sobre energia livre de Gibbs, né? Que é o que a gente acabou de ver. Mas como isso está relacionado nessa questão? Pensa o seguinte, se você está querendo calcular temperatura de fusão do alumínio, isso é uma reação também, né? Se você pensar, é um processo físico, mas é isso aqui que está acontecendo. Você tem o alumínio se transformando em alumínio e você muda o estado físico só, né? Você tem um alumínio sólido se transformando no estado líquido, né? Isso aqui é o processo de fusão, né? Então isso aqui tem uma reação associada, né? Que é isso aqui, é um processo físico, mas pensando bem, você tem as mesmas variáveis. Você tem variação de entalpia, que é o calor que você precisa dar aqui para essa função acontecer a pressão constante. Você tem a variação de entropia, tá? Então, tem o tratamento de uma reação. Só tem que fazer a seguinte análise, né? Os sinais. Ele falou os valores, mas ele não te disse se é mais ou menos, né? Só que se você pensa, né? A entalpia de fusão, ela tem que ser o quê? Positiva, né? Porque para você sair do estado sólido para o estado líquido, você tem que fornecer calor para aquilo acontecer. Você fornece calor, a absorção de calor na reação, positivo. E o ΔS, vai ser positivo ou negativo? Lembra que a entropia é desordem, né? Lembra o exemplo que a gente usou do gás e do sólido, que o sólido está tudo organizado e o gás é tudo maluco, logo a desordem é maior? Mesma forma acontece com o líquido. No líquido a desordem é maior que no sólido, porque o sólido está tudo organizado, já o líquido tem um pouquinho mais de liberdade, não tanto quanto o gás, mas tem mais desordem. Então o ΔS também é positivo. Ou seja, quando você sai daqui para cá, você aumenta a desordem, aumenta a entropia, tá? E aí vamos lá, se você quer saber a temperatura de fusão, o que ele está querendo dizer? Na temperatura ambiente você tem um alumínio sólido, aqui, 25 graus Celsius. Você vai aumentando a temperatura, vai chegar algum momento que ele vai começar a derreter, vai entrar em fusão, né? Que momento é esse? É o momento no qual essa reação, naquela temperatura, passa a ser o quê? Espontânea, certo? Então aí ó, a gente começa a encaixar os pontos, né? Vou aumentando, 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 chegou um momento que começou a acontecer. Significa que a partir dali ela ocorre sozinha, espontaneamente, né? Então, tudo isso é uma análise de quê? De energia livre de Gibbs, né? Essa fusão aqui acontece, né? Ela acontece na temperatura que a reação fica espontânea, né? A partir dessa temperatura. E aí? E aí, se você quer que a reação fique espontânea a partir de uma certa temperatura, espontaneidade tem a ver com ΔG. ΔG menor do que zero. Beleza? E aí, se ΔG é menor que zero, como você vai usar para calcular o ΔG aqui? Ele não deu nada de formação, deu nada, lei de Hess, não deu reação sucessiva, deu ΔH e ΔS. Então você vai usar aqui ΔG é ΔH menos T ΔS. Tá? Então vamos lá. ΔH menos T ΔS. ΔH, 10,7 kJ, então é 10 ao cubo. Tá? Menos T vezes ΔS, 11,4 joules, menor que zero para ser espontâneo. Joga para o lado, passo dividindo, tudo positivo. Temperatura tem que ser maior que
10,7 vezes 10 ao cubo sobre 11,4. Ou seja, para a reação ser espontânea, a temperatura tem que ser maior que 938,6 Kelvin. Tá? E aí agora, lembra do que a gente estava falando no início, né? Tá aqui a 25 graus Celsius, o alumínio está sólido. Você vai aumentando aos poucos, aumentando aos poucos, aumentando. A partir de uma certa temperatura, fica espontâneo. O que é aquela temperatura? É a temperatura de fusão, certo? Que é a temperatura na qual o cara começa a partir dali a passar de sólido para líquido, né? Espontaneamente. Logo, quem é a temperatura de fusão? É exatamente esse valor. Logo, a temperatura de fusão do alumínio é 938,6 Kelvin. Beleza, pessoal? Então, ó, vê que ele não fala diretamente de espontaneidade, né? Só que você tem que pensar nisso. Temperatura de fusão acontece o quê? Sólido vai para líquido. A partir dali é espontâneo, né? A partir dali o sólido vira líquido. Se eu botar 1000 Kelvin, o alumínio sólido vira líquido, que a partir dali é espontâneo. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente fecha essa parte de termoquímica avançada, tá? Lembra os conceitos aí, a gente falou, os conceitos fundamentais que a gente deu nisso são muito importantes. Sistema, vizinhança, sistema aberto, fechado, isolado, o que é uma função de estado, o que não é, calor, trabalho, primeira lei, né? A partir da primeira lei, a gente chegou no conceito de entalpia, termodinamicamente falando, né? Vocês já tinham visto como calcular o ΔH de uma reação. Depois disso, a gente falou de entropia, reversibilidade, desordem do sistema, tá? Até a gente chegar finalmente à energia livre de Gibbs, que é um artifício que permite a gente calcular a que temperaturas, em que faixa de temperaturas, a gente espera que a nossa reação seja espontânea, que é algo que me cobra muito, isso aqui de energia livre de Gibbs, tá? Então fizemos alguns exercícios para calcular, tá? Então estudem de novo os conceitos, não deixem de estudar os conceitos são muito importantes. Pode parecer que, né, são só conceitos bobos, mas o ITA, por exemplo, adora a questão conceitual de termoquímica, de termodinâmica química. Então é importante a gente entender esses conceitos. E também os exercícios que a gente fez. Tentem refazer sozinhos para ver se vocês entenderam bem, explicando direitinho. E aí vocês vão absorver melhor o conteúdo, tá bom, pessoal? Então, espero vocês para uma próxima aula. Valeu!